Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem, mas não custa lembrar que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi. O episódio de hoje tem como tema o sonho americano e o plano Canadá. A gente sabe que a vontade de morar fora habita o imaginário de muitos brasileiros. Não dá para negar que os Estados Unidos lideram o topo da lista de desejos de lugares para se morar. Um estudo da Companhia de Recrutamento e Seleção Talenses mostra Estados Unidos como um dos países mais desejados pelos brasileiros para imigrar. Se analisarmos bem, não é difícil entender. A cultura americana, principalmente a do entretenimento, cinemas, séries, música, é muito inserida na nossa vida no Brasil. A gente cresce assistindo Esqueceram de Mim na sessão da tarde, escuta hits em inglês nas rádios e agora no Spotify, e tem acesso a centenas de seriados. Muitos de nós tiveram parte da vida marcada por séries famosas como Friends, Sex and the City e How I Met Your Mother. Essa exposição à cultura americana gera uma conexão, uma curiosidade. Como é morar nos Estados Unidos? Soma-se a isso o fato de os Estados Unidos estarem classificados como um país de primeiro mundo e o Brasil ainda estar em desenvolvimento. Pela grama do vizinho parecer sempre mais verde, acabamos buscando numa possível imigração para os Estados Unidos aquela sensação de perfeição que mora lá na nossa mente, aquela mesma que foi se criando desde que fomos apresentados pouco a pouco ao mundo mágico de morar na terra do tio Sam. Não podemos esquecer ainda do lance do ensino de inglês no Brasil, que pode aumentar ainda mais essa conexão, já que a maioria das escolas, o ensino é do inglês americano e os exemplos, histórias e textos trazidos também. Sem contar na propaganda do intercâmbio, onde a promessa é de viver intensamente nos Estados Unidos como um local, aprender o idioma, conhecer nativos, turistar, conhecer a beleza e possibilidade de explorar um lugar ainda não conhecido pessoalmente, mas que na nossa cabeça já vivemos e revivemos muitas vezes pelos olhos de Hollywood. Quantos de nós ainda não tivemos a oportunidade de visitar a Disney, mas já sabemos quais parques existem, quais atrações e até mesmo o tempo de espera dessas atrações. A construção desse imaginário alimenta uma ilusão sobre a vida nos Estados Unidos. Todo mundo conhece alguém que tem um primo, um amigo, um tio ou um conhecido que já tentou a vida na América, como muitos gostam de chamar. A promessa é de oportunidades e dinheiro fácil. Mas, como esse aqui é um podcast para falar sobre a realidade no exterior, quem me acompanha já sabe que o enredo até pode ser assim, mas a realidade, talvez não. Nos Estados Unidos, como qualquer lugar do mundo, é preciso correr atrás, lutar, bater na porta de restaurante perguntando se estão contratando, colocar a cara a tapa. Aqui também se acorda às 5 horas da manhã para pegar transporte público para trabalhar. E, logicamente, não dá para negar que a vida nos Estados Unidos é melhor em vários aspectos e isso depende de cada pessoa avaliar o que é bom para si e para sua família. Entretanto, vale lembrar que nada cai do céu e que muitas soluções buscadas quando se vem morar nos Estados Unidos são só imaginárias. Você chega e dá de cara com a realidade de que nem tudo é melhor aqui. Que o pão não é mais saboroso, que o lençol não é mais macio, que buscar e alugar um apartamento é uma tarefa chata pra caramba, que em muitas cidades o metrô é lotado e fedorento, que faz frio demais, que faz calor demais. Aquela perfeição vai se desconstruindo e dando lugar à realidade, ao natural. Por outro lado, aqui do ladinho dos Estados Unidos, a gente tem o Canadá. Esse país que é conhecido como uma mãe, que acolhe tanta gente, que tem políticas públicas que são modelo no mundo todo. O Canadá tinha tudo para ser a menina dos olhos de todo mundo. Mas por que o Canadá acaba não sendo a primeira opção de todo mundo? A gente vê muita gente que não consegue fazer e acontecer nos Estados Unidos, seja por questões imigratórias, seja por oportunidades, porque, diga-se de passagem, apesar de o YouTube vender uma imagem diferente, não é fácil migrar legalmente para os Estados Unidos. E aí, essas pessoas partem para um plano B, o Canadá. E enquanto eu estava conversando com a Ana para escrever esse script, eu até comentei com ela que, comparando com Love is Blind, os Estados Unidos é Barnett e o Canadá é o Mark. Quem assistiu vai entender.
Enfim, acho que toda essa introdução foi importante para a gente começar a bater o papo, né, com as nossas convidadas de hoje, a Andressa Grams e a Gabriela Guise. As duas são brasileiras, moram em Toronto, no Canadá, e têm histórias completamente diferentes, mas nenhuma delas sonhou em morar no Canadá. Oi, meninas, muito obrigada por toparem esse convite. Obrigada a você, Laura, pela oportunidade da gente poder vir aqui apresentar a nossa história. Obrigada, Laura. Muito feliz em dividir minha história aqui com vocês. Bom, gente, a Andressa morou quase 3 anos nos Estados Unidos e a passagem dela pelo país foi toda planejada. Ela e o, na época, namorado, hoje o marido, vieram estudar, conseguiram uma autorização de trabalho e mais tarde não foram selecionados para o visto de trabalho H1B, que quem quiser entender mais sobre as facetas e burocracias do sistema de imigração pode ouvir o episódio de número 20. Eu chequei os números e o ano passado tivemos 190 mil aplicações para o visto H1B, sendo que só existem 85 mil vagas, então é um processo bem complicado. Já a Gabi foi para o Canadá para fazer um doutorado há 10 anos e o plano dela era voltar para o Brasil, mas não foi isso que aconteceu. E eu vou tentar moderar aqui um bate-papo com as duas histórias, que são totalmente diferentes, mas com um desfecho semelhante. Então, vamos começar com a Andressa. Eu queria que tu contasse como foi a tua relação com os Estados Unidos, o que te fez escolher o país para fazer intercâmbio na adolescência, o que te incentivou a voltar para o país com o teu, então, namorado para se especializar nos estudos, trabalhar e tentar o visto H. Por que os Estados Unidos? Tu idealizava algo ao pensar no país? Então, senta que lá vem a história agora. Eu acho que tudo começou quando eu tive a oportunidade de ir pra Disney na adolescência, né? E aí eu acho que toda aquela história de sonho americano, da parte de capitalismo, de consumo, começou a se construir na minha cabeça, né? Aquela coisa de comprar roupa, de comprar eletrônico, de comprar doce, de comprar comida, tudo era muito mais barato do que no Brasil. Junto com todo o deslumbramento da Disney, obviamente, nasceu aquela sensação de, nossa, Estados Unidos é o melhor país do mundo, quero morar lá um dia, Foi etc. a primeira vez que você saiu do Brasil? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, sim. Voltei, vida que segue, e daí em 2008 para 2009 eu estava na faculdade. Eu fiquei sabendo de um programa que se chama Work and Travel, que ele consiste em você, durante as férias da faculdade, você trabalha por um período de 3 ou 4 meses nos Estados Unidos. Ele é um programa relativamente fácil, porque tu só vai pagar, do Brasil só vai pagar passagem e os custos de uma agência que vai fazer isso por ti. Acabei fazendo, fui pro Tennessee, fiquei de 3 a 4 meses lá. E lá eu acho que acendeu de novo, naquele momento acendeu de novo, porque, enfim, eu tava num momento de vida no Brasil, que eu tava na faculdade, morando com os meus pais. Eu vivi uma independência nos Estados Unidos com todo aquele poder de capitalismo que eu falei. Então aquilo pra mim também foi assim, nossa, melhores meses da minha vida, amei, etc. Viajei também, conheci lugares nos Estados Unidos, e tudo muito bonito, Califórnia. E quando eu voltei pro Brasil, eu tava meio que decidida para tentar alguma coisa. Mas aí logo começou a faculdade, a vida seguiu e não me movimentei para fazer isso acontecer, não me planejei financeiramente, etc. Comecei a trabalhar, me formei, e aí eu tava muito estável no Brasil, meu marido também. Qual é a tua formação? Eu me formei em relações públicas, mas nunca trabalhei como relações públicas. Logo eu já fui para gerência de projetos em tecnologia. Hoje eu sou gerente de produtos, gestora de produtos em tecnologia. E daí naquele momento que eu me formei, etc, com o meu marido, a gente acabou caindo numa passagem que estava muito barata para Las Vegas e a gente foi de férias para os Estados Unidos em 2012. Então a gente foi para Las Vegas e Califórnia. E nessa viagem para Califórnia, a gente acabou parando em São Francisco. Meu marido se apaixonou por São Francisco. Eu já tinha conhecido daquele intercâmbio, eu tinha tido a oportunidade de visitar. E ele ficou com isso na cabeça a viagem inteira. Eu preciso morar em São Francisco, eu amei São Francisco. A gente voltou pro Brasil e eu não tava mais com aquele negócio na cabeça. Eu já tava completamente... Minha vida é no Brasil, tá tudo ótimo. Ele também trabalhava numa multinacional e era uma coisa estável. Eu não tinha mais esse desejo de morar fora, mas ele voltou muito querendo morar fora. Nós somos jovens, a gente ainda tem muito pra viver. E tendo se apaixonado por São Francisco, a gente começou a pesquisar e ver se tinha alguma possibilidade de fazer alguma coisa. Porque a gente tava zero, naquele momento zero
programado financeiramente para fazer uma coisa dessas, né? Ele tinha uma amiga da faculdade que estava morando em São Francisco, que a gente visitou durante essa viagem, que estava fazendo um curso de marketing na UC Berkeley. Na minha cabeça, eu não queria só estudar inglês, eu queria alguma coisa que me agregasse profissionalmente. Acabou que esse programa que essa amiga em comum estava fazendo em Berkeley funcionou muito bem pra gente. E fomos. Você estuda por 1 ano e depois ganha uma permissão de trabalho por 1 ano. Eu queria estudar 1 ano, trabalhar 1 ano, pegar um avião, voltar pro Brasil. Nesse primeiro ano, minha cabeça não tinha mudado. No segundo ano, quando a gente começou a trabalhar, começou a viver eventos do Vale do Silício, começou a trabalhar em empresas de tecnologia, conheceu muita gente, viajou. Aí a minha cabeça já começou a mudar, eu comecei, talvez a vida seja legal aqui e eu não queira voltar pro Brasil. Isso foi em 2013, 2014. O Brasil não estava passando por um momento econômico muito bom. Muita gente da minha empresa tinha sido demitida, da empresa do Juliano também. Será que a gente deve voltar? Será que a gente vai ter oportunidade quando voltar? Em algum momento a chave virou completamente. A gente olhou um pro outro e falou, não vamos voltar. A vida é aqui. Quais eram as nossas opções para ficar, né? Porque a gente estava com uma permissão de trabalho. Eu lembro que na época a minha empresa pesquisou milhões de coisas. O H1B era meio que a nossa única solução. As limitações do H1B pra gente era que quem aplica ganha permissão de trabalho, mas o cônjuge não tem o direito de trabalhar. E São Francisco é uma cidade caríssima. A gente estava muito apavorado com essa possibilidade de só um dos dois ganhar o H1B. O salário era muito difícil, com um salário só morando em São Francisco, né? Mas, a gente teve a sorte das duas empresas quererem aplicar pra gente, pro visto pela gente. Como tu explicou no início, praticamente uma loteria, porque o visto abre em 5 dias, tem mais de 100 mil aplicantes e são só 80 mil que vão conseguir o visto. Então, se você não for selecionado, eles nem olham pra papelada, nem vão ver se é qualificado, se não é, se é mais, não se é é menos. por mérito, né? Não é por um currículo, por uma oferta de trabalho, não tem nada a ver. Dizem, né? Tem bastante teoria da conspiração também. Exato. E aí, nenhum dos dois ganhou. Foi um balde de água fria, ou foi selecionado, né? Foi um balde de água fria, porque a gente não estava esperando, a gente estava naquele flow de a vida está me mostrando que o meu lugar é aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A empresa dele, na época, era japonesa e ofereceu para ele, transferir ele para o escritório do Japão. E, de novo, com toda a situação econômica e política do Brasil na época, a gente decidiu que qualquer coisa era melhor do que voltar para o Brasil, porque era muito mais inseguro. Como que foi a sensação? O que vocês sentiram? O que vocês falaram quando vocês viram que não tinha rolado? Porque eu passei por isso, de esperar essa resposta, e o meu maior medo, apesar de eu ficar na positividade, era, se esse negócio não sair, a gente vai ter que voltar. É horrível, é estranho, porque eu sou uma pessoa extremamente controladora. Amo um Excel, amo uma planilha, amo um plano A, B, C, D, E, todos. É muito estranho, porque nessa situação da minha vida, eu tava muito certa que ia dar certo. E eu lembro também que várias situações, assim, por exemplo, eu ia em alguma loja na Target, preciso de panelas novas. Eu pensava, mas não vou comprar, porque vai que eu vou ter que voltar pra cá, vou ter que voltar pro Brasil, o que eu vou fazer com as panelas novas? Eu falei assim, não, eu vou comprar, porque eu vou continuar aqui. Eu tava meio que naquele segredo, assim, sabe? Tipo, eu, sinceramente, apaguei da minha memória. Eu acho que o dia que a gente descobriu que foi um de cada vez, eu não lembro se foi ele primeiro, foi uma tristeza sem fim, assim. Eu lembro que a gente pegou o avião pra sair de São Francisco, eu chorava. Eu sinto que meu lugar na Terra é aqui, por que não deu certo? Deixar São Francisco, mesmo sabendo que a gente ia pro Japão, que era super legal, etc., foi muito doloroso, assim. Nossa, escutar tu falar, assim, chegou a doer aqui dentro. Eu consigo imaginar. Bom, Gabi, tua vez. Quando tu pensou fazer em doutorado no exterior, o Canadá foi a tua primeira opção? O que te levou a escolher o Canadá? Como foi que tu descobriu, tipo, acho que eu não vou mais embora? Na verdade, tudo começou antes mesmo do meu mestrado. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre quis fazer a diferença, assim, no mundo. Sempre quis, sabe, encontrar a fórmula mágica para a área de pesquisa que eu pesquiso até hoje, que são doenças cardiovasculares, numa área mais específica dessas doenças. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz meu mestrado em Florianópolis, na mesma universidade que eu fiz a minha graduação.
sentei com o meu orientador, que tinha uma visão muito aberta também sobre isso. Ele falou: Gabriela, acho que essa tua proposta, esse teu projeto de pesquisa, a gente teria que comparar o Brasil com um país desenvolvido, com um país de high income country, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí toda vez que eu li um artigo científico, toda vez que eu pensava um projeto, eu ia anotando nomes de pessoas que estudavam na mesma área que eu, que eram de países que falavam língua inglesa. Um dia eu comecei a mandar os e-mails, né? Depois que meu projeto estava pronto, eu comecei a mandar e-mails. Eu lembro até hoje, eu estava sentada no meu quarto de solteira, na época eu já era casada, na casa dos meus pais. Gente, eu lembro até hoje, assim, sabe? O sol, a janela, eu lembro tudo. É muito louco, né? Como aquele momento realmente mudou a minha vida. E eu mandei um e-mail para o Canadá, para esse hospital até hoje que eu trabalho, aqui em Toronto, e recebi uma resposta, tipo, na hora, assim, 5 minutos depois. Ai, muito interessante, me fala mais sobre isso. E aí eu escrevi, a pessoa respondeu, eu escrevi, a pessoa respondeu. E essa pessoa que me respondeu é o meu chefe até hoje, sabe? Me apresentou o Canadá e me mostrou essa possibilidade. Então, não foi nada planejado. Muita gente que quer vir estudar fora, especificamente fazer um mestrado, um doutorado, eu sinto que o caminho que eles seguem é diferente. Eles querem vir estudar para cá. E daí, aqui, eles tentam buscar loucamente a área de pesquisa que eles querem. Mas o meu sucesso, eu vejo pelo fato de que eu procurei um centro que estudava aquilo que eu buscava, que era o principal centro no Canadá e um dos principais na América do Norte, no mundo, que estuda a área que eu estudo. E foi aí que o Canadá entrou na minha vida. Então, acho que essa coisa de tu tentar buscar um país primeiro. Eu quero morar nos Estados Unidos. Então, agora eu quero morar em Nova York. Então, vou ver essa universidade, vou ver se eles querem estudar o que eu quero. Eu acho que não funciona. Mas eu acho que é uma dica muito importante, sabe? E eu escrevo todos os meus textos no blog, eu falo isso. Todo mundo diz, mas como é que tu conseguiu? É sorte? Não, eu não escolhi o Canadá. Na verdade, ele surgiu para mim nesse sentido porque era o lugar certo para eu estar, porque já estudava aquilo que eu estudava. Então, assim, né, eu escolhi de certa forma, mas baseado no... Né, foi uma escolha certa, né? Não foi uma escolha só pelo país, enfim. Foi o Canadá que te escolheu, foi. Né? E também... Tu foi certeira na hora de procurar as coisas. Tu procurou aquilo... Querendo ou não, tu foi nas opções que teriam mais chances de dar um match contigo, né? Exatamente. E aí, nesse caso, eu consegui eu vir para o Canadá, vir para Toronto em 2009, fazer 3 meses de mestrado. Quase não passei, eu realmente me foquei nos estudos. Era um trabalho voluntário, eu paguei tudo. Eu sei que isso não é a realidade de muitas pessoas, mas eu e meu marido, a gente guardou dinheiro, a gente tinha dinheiro guardado, a gente resolveu investir na minha carreira. E depois desses 3 meses, eu voltei para o Brasil e ia ficar no Brasil, tava tudo certo, né? Nesse meio tempo, meu marido foi transferido, a gente foi morar em São Paulo, né? Eu estava aqui em Toronto, mas ele já estava indo para São Paulo. Eu cheguei em agosto, em Florianópolis, e em outubro nós conseguimos que o meu chefe de hoje, né? O meu, digamos, orientador desse mestrado no Canadá, ele fosse para o Brasil para minha apresentação de mestrado. E aí, durante a defesa da dissertação, eu fiz a apresentação, ele fazia parte da banca. Eu quero que esse seja um convite formal da Gabriela vir fazer doutorado aqui no Canadá. Já entrei em contato com um professor da Universidade de Toronto, e aquilo, assim, foi um choque para mim, né? Não sabia o que pensar na época. E aí eu não sabia se eu queria isso, mas meu marido viu isso e falou, não, eu acho que a gente poderia pensar nisso. Quando eu fiz fazer um doutorado como estudante internacional, era $60 mil por ano na Universidade de Toronto. Não tem pessoa que tenha dinheiro para pagar, tem que conseguir uma bolsa, né? E aí a gente optou fazer isso, já que eu já estava indo para São Paulo, já ia sair do trabalho mesmo, né? Porque já estava mudando. Então as coisas eu acho que aconteceram, sabe? Parecia que tudo estava levando para cá, gente. Não tinha uma coisa fora. Eu fiquei, então, de outubro até maio, dia 1º de maio, saiu o resultado que eu tinha sido aprovada na Universidade de Toronto, né? E todas as aprovações que eu precisava ter. Era como se fosse um checklist. Eu tinha que ter a bolsa com dinheiro, eu tinha que ser aprovada no lugar para morar, eu tinha que ter a nota 8 no IELTS, eu tinha que ter o meu orientador gostando do meu projeto de pesquisa, meu projeto de pesquisa tinha que ter sido aprovado num comitê. Eu vim para Toronto no dia 30 de agosto e eu vim sozinha
porque meu marido tinha um emprego, né, muito bom no Canadá. Então eu falei para ele: tu fica aí, deixa eu vir para cá São primeiro. Paulo. Em São Paulo, desculpa, em São Paulo. Falei: tu fica aí, deixa eu ir para ver se é isso que eu quero mesmo. Ele vinha me visitar todo mês. Em outubro ele já falou que não dava mais, que ele estava vindo para cá. E aí em janeiro ele veio definitivo. Definitivo para passar um tempo e depois voltar. Quando tu tens um diploma do doutorado fora, para tu trabalhares no Brasil como professor e esse doutorado valer, ele tem que ser vinculado, como se fosse assim, validado com um diploma de uma universidade nacional, o que é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver, né? Então eu já estava olhando instituições no Brasil que validassem a carga horária e tudo certinho da Universidade de Toronto, para quando eu voltasse eu poder ter o meu diploma válido no Brasil e poder usar ele para aplicar para ser professora, enfim, né? Quando o teu marido foi, depois de 3 meses que tu já estava aí, os planos de vocês ainda eram voltar para o Brasil depois que tu terminasse o doutorado? Sim. O que ele fez? Eu tinha o visto de estudos, ele ganhou o visto de trabalho. Então, ele poderia trabalhar, mas ele falou para mim: ai, Gabriela, acho que eu trabalhei tanto a minha, né, assim, acho que eu vou ficar um tempo, sabe, um mês, 2 meses, estudar inglês, de repente fazer um curso que eu quero. Ele fez uma pós na Universidade de Toronto, enfim. Mas aí, uma semana depois, ele já teve uma proposta de emprego, mas começou a aplicar, obviamente, né, porque também, né, não vai deixar agora, estou pronto para aplicar. Não, ele já começou a aplicar, né, e aí conseguiu, e é um emprego que ele trabalha até hoje. Bom, vamos passar a bola para a Andressa agora, de novo. Depois que o visto de vocês não deu certo, tu e o teu marido foram passar um tempo no Japão, né? E aí foi lá que vocês começaram a pensar no Plano Canadá, né? Primeiro, o que levou vocês a tomar essa decisão? Tipo, por que não ficar no Japão? O que vocês pesquisaram durante esse tempo lá? Por quanto tempo? Se vocês decidiram Toronto por algum motivo especial? E se em algum momento vocês pensaram em desistir da vida no exterior e... Não, vamos voltar para o Brasil. Que nem eu falei, São Francisco foi muito intenso. E saindo de São Francisco, indo para o Japão, começando a morar no Japão, em todo esse tempo, na minha cabeça, na cabeça do meu marido também, era assim: a gente vai ficar no Japão até conseguir voltar para São Francisco, não tem outra possibilidade. Ele estava trabalhando para a mesma empresa, eu pedi demissão da minha, porque não tinha escritório no Japão. A empresa dele falou: ano que vem a gente tenta de novo, né, o H1B. Quando a vida começou a se estabilizar, digamos, no Japão, a gente sentou e conversou de novo. E a gente começou a raciocinar e se deu conta que voltar para São Francisco não era mais uma opção, porque só ele aplicaria para o H1B. A minha alternativa seria começar a trabalhar numa empresa no Japão que tivesse uma filial nos Estados Unidos e, quem sabe, tentar uma transferência para um visto L ou tentar que a empresa aplicasse para o meu H também. E isso seria praticamente impossível. Eu não vou procurar um emprego no Japão com o foco de que ela me mande para os Estados Unidos. Não tem como. Infelizmente, os Estados Unidos não tem como. A não ser que a gente aplique para um lugar que seja... A não ser que a tua empresa te permita trabalhar, sei lá, em Mississippi, onde um salário funciona para, né, uma família. A minha cabeça já tinha mudado no sentido de não vou voltar para o Brasil. E Japão, por maravilhosa que tenha sido a experiência, era uma cultura muito diferente. Eu não me enxergava morando lá no longo prazo. A gente começou a pensar, sei lá, se a empresa dele deixasse ele trabalhar lá no interior da Califórnia e de vez em quando ir para São Francisco para o escritório, não sei, talvez funcionasse, sabe? Tipo, morar em São Francisco com um casal, com o salário que ele tinha, na posição que ele tinha, não tinha condição. Vivendo no Japão, eu comecei a ficar muito ansiosa, desenvolvi crises de ansiedade, desafiador para mim. A questão da língua, o pessoal era muito fechado. O japonês, ele é muito receptivo, ele te trata muito bem, mas para criar um laço de amizade... E daí, obviamente, brasileiro é outro nível, né? A gente já tá convidando para ir para casa, mas o japonês, ele não tinha, assim, visitar um na casa do outro, nem pensar. Marcar para tomar um chopp depois do trabalho, alguma coisa assim, era só com os teus colegas. Então, tudo isso foi crescendo na minha cabeça para gerar mais ansiedade. Falando, não aguento mais, eu preciso ter um plano, que nem eu falei, eu sou uma pessoa muito controladora. E tá no Japão, sem saber quanto tempo eu ia ficar no Japão, para onde eu ia depois do Japão, como é que ia ser minha vida,
daqui a 1, 2, 3 anos, aquilo foi me deixando muito angustiada. E aí eu comecei a pesquisar alternativas. O meu chefe de São Francisco mudou para uma outra empresa chinesa em São Francisco e ele acabou me contratando no Japão, porque eu poderia trabalhar remoto e poderia ir para a China, para o escritório, de vez em quando. E eu trabalhava completamente remoto, então isso também me deu uma certa autonomia, entre aspas, de pensar assim, eu posso escolher qualquer lugar do mundo que eu vou ter um emprego, pelo menos, porque eu vou continuar trabalhando. E aí a gente começou a pesquisar, já um pouco exausto dessa coisa de mudar, porque foi uma mudança do Brasil para São Francisco, uma mudança de São Francisco para o Japão, seria a nossa 4ª mudança. A gente começou a pensar em coisas que fossem definitivas. Eu falava, o que eu escolher agora vai ter que me dar tudo que eu quero, eu não vou ficar dependendo de visto, porque eu já estava esgotada emocionalmente com tudo isso, né? Sério, essa parte é pra rir. Eu botei no Google, países fáceis de migrar. Tu é uma dessas pessoas que faz esse tipo de pesquisa no Google, então. Foi. No desespero, foi isso que eu fiz. E Canadá apareceu. E aí eu comecei a olhar, além do Canadá, acho que tinha Austrália, todos esses assim que são meio que senso comum, entre aspas, que é fácil de migrar. Mas a Austrália eu já cortei imediatamente pela distância geográfica do Brasil. Eu sou filha única e não podia ser tão longe assim. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais do Canadá. Eu sabia 0 coisas do Canadá. Canadá era aquela coisa assim, é aquele país que é ali em cima dos Estados Unidos, mas eu não sabia nada. E dizem que é frio e não sei o quê. E eles são muito legais e os americanos tiram sarro deles porque eles ficam pedindo desculpa pra tudo. Então eu só sabia, assim, censos... E o videozinho do argentino no Canadá, tu já conhecia? Sim. E a Luísa no Canadá em algum momento aconteceu também. Tinha, acho que 2 ou 3 conhecidos tinham aplicado para residência uns anos atrás desse momento. Mas comecei a conversar com essas pessoas, todo mundo falou muito bem. O que me atraiu mais foi exatamente essa questão que eu falei de eu ter o controle da situação. Eu apliquei para residência e era meu mérito, era o meu nível de inglês, era a minha educação. Eu não dependia de nenhuma empresa. E nem de nenhum sorteio. Nem de nenhum sorteio. A gente estava, naquele momento, num perfil muito vantajoso para o Canadá, em questão de idade, inglês. Então, a gente estava com uma pontuação alta. Então, eu não dependia de fazer um curso, de vir fazer um curso para ganhar pontos, ter experiência canadense, nada disso. É um processo muito transparente em relação a... Você não precisa de um advogado, de uma agência. E daí, aquilo foi me dando motivação para gostar do Canadá. Mas isso ainda estava num nível muito de pesquisa. Eu acho que eu assisti todos os youtubers brasileiros no Canadá. Quando eu comecei a pesquisar, era só Vancouver. Eu tava olhando só Vancouver pela proximidade com a Califórnia e por ser parecido muito, entre aspas, com a Califórnia, né? Por estar naquela costa, o clima, terremotos, é tudo muito parecido. Só que aí a gente começou a olhar, começou a pesquisar, começou a ver vida no Canadá, brasileira descrevendo vida assim. A gente não gostou muito de Vancouver pela questão da chuva e pela questão de ser muito limitado geograficamente, né? Uma cidade bem pequena. Aí eu pensei, talvez não seja uma cidade tão legal assim, ou que não tenha tantas oportunidades de trabalho, ou oportunidade de moradia. Eventualmente vai começar a ficar tudo muito caro, que nem foi São Francisco. Então isso foi pesando, mas o que mais pesou mesmo foi a questão da proximidade com o Brasil. Tá, é Vancouver ou Toronto? Porque a gente trabalha com tecnologia, tem que ser cidades que tenham um bom número de empresas para trabalhar. A gente começou a se dar conta, peraí, mas Toronto é um voo do Brasil. Aí a gente já mudou de ideia rapidinho. E aí, de novo, a gente pesquisou muito, olhou como era a cidade. Muitos youtubers brasileiros para descrever cada bairro. O amor Canadá foi crescendo de tanto pesquisar. E aí fiz a simulação lá no site do governo para ver a questão dos pontos. A gente conseguiria a residência assim que aplicasse. E aí a gente olhou e falou, vamos. Pelo menos era alguma coisa que eu ia ter um plano B enquanto eu estava no Japão e aquilo já ia me dar uma calma. O contrato do meu marido, assim que a gente chegou, era de 1 ano e depois eles iam renovar. Quando eles iam renovar, eles chamaram ele para conversar. Vai fechar 1 ano, a gente vai renovar por mais 3. E aí meu marido chegou em casa e falou, então, eles vieram conversar comigo que eles vão renovar o contrato por mais 3 anos. Eu falei, não, peraí. Vamos aplicar pro Canadá agora e vamos embora. E aí a gente saiu do Japão, ficou 3 meses no Brasil enquanto
acontecia e terminava as coisas do Canadá. Mas aí eu botei na minha cabeça, o meu marido sempre fala que ele tinha muito medo que eu chegasse no Canadá e não gostasse, como eu não gostei do Japão, né? Não foi bem uma questão de não gostar, era muito mais psicológico do que não gostar. Mas ele falou, tu sabe que a gente não tem escolha, né? Vai ter que gostar do Canadá e pronto. Mas aí deu tudo certo, me apaixonei por Toronto, me apaixonei por Canadá e daqui eu não saio. E tá aí uma curiosidade. Tu já tinha pisado no Canadá? Nunca. Antes de ir morar no Canadá? Não. Não? Não, foi assim um tiro no escuro. Eu via nos fóruns que eu tava participando, muita gente, eu vou fazer uma visita exploratória. Falei, não tenho dinheiro pra isso, gente. Eu vou aplicar, enfim, essa é a minha vida e minha vida vai ser no Canadá e seja o que Deus quiser. Foi uma construção emocional. O Juliano, meu marido, adora fazer essas provocações assim, então ele sempre fala, e se te oferecessem um rio de dinheiro pra voltar pra São Francisco agora, o que tu faria? Falei, não volto. Ao mesmo tempo que lá atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de sair de Porto Alegre para vir direto pro Canadá, talvez a minha mentalidade teria sido outra, eu não teria gostado, eu teria odiado o frio, eu teria reclamado da neve, como muita gente não se adapta quando chega aqui. E como eu tive essa construção emocional de visto, de desgaste, de mudança, quando eu cheguei aqui, eu tava assim, no céu. O visto é meu, ninguém me tira, não tá em nenhuma empresa, não tá em nenhuma escola. E isso pra mim tem um peso emocional muito grande que eu não troco hoje o Canadá por nada. Acho que a última pergunta que tu tinha feito era em relação a se em algum momento a gente pensou em desistir, né? Não, porque em todo esse tempo a gente teve oportunidades de visitar a família, né? E cada ida dava aquela sensação de que aqui não é mais meu lugar. A sensação de estar voltando, quando voltava para São Francisco, ou quando voltava para o Japão, ou voltando para o Canadá, era assim, nossa, aqui é minha casa, sabe? Então, isso eu já tinha me desprendido completamente. Brasil não vai ser. Bom, Gabi, aliás, antes de eu fazer a próxima pergunta, só deixa eu fazer aqui o parênteses, que a Gabi, para quem não sabe, tem um blog chamado Gabi no Canadá. Se vocês quiserem saber tudo sobre Toronto, sobre o Canadá, se vocês moram em Toronto, se vocês não moram em Toronto, se vocês querem visitar Toronto, visitem o blog da Gabi. Gabi, tua irmã mora nos Estados Unidos, na Flórida, eu acho, né? Em algum momento, tu já pensou em morar nos Estados Unidos e já passou pela cabeça de vocês? Como é que eu posso responder essa pergunta? Eu nunca digo assim, eu vou ficar aqui para sempre, eu vou fazer isso para sempre. Eu acho que a vida me ensinou, a gente não pode fazer muitas afirmações assim fortes, a gente não sabe o que acontece, né? Eu aprendi isso a duras penas quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu fiz vários planos, perdi esse bebê. Então, assim, eu aprendi a duras penas e várias outras coisas que aconteceram na minha vida de que eu não posso fazer grandes planejamentos. A resposta à tua pergunta é, na verdade, a gente pensa em morar em outro país, sim. Juliano, a empresa dele tem sede em outros países. Ele já teve proposta de ficar pelo menos 1 ano trabalhando, e aí eu teria que adaptar a minha pesquisa, né, tentar encontrar algum parceiro, enfim, tudo é possível. E não sei nos Estados Unidos ainda, se de repente surgir uma oportunidade, por que não? E a gente sempre fala assim, sabe? Até mesmo voltar para o Brasil, né? Não quero voltar para o Brasil, mas minha única irmã mora nos Estados Unidos. A gente mora aqui no Canadá. E se meus pais precisarem, o que a gente vai fazer? Como a gente já é canadense, a gente tem a vantagem de que a gente pode ir. Se a gente quiser, a gente volta. Se a gente quiser, a gente vai para outro lugar, sabe? Eu acho que aquela base que eu quis no começo da minha carreira, de sempre focar naquilo que eu queria, era para isso, para eu poder chegar num momento da minha vida. Eu acho que eu ainda não estou nesse momento, acho que eu preciso de mais alguns aninhos. Mas eu digo assim, eu quero chegar num momento que eu posso, né, procurar os meus parceiros de pesquisa e decidir, de repente, alguns lugares no mundo para eu morar. Eu tenho muita vontade de morar em outros lugares também. E dar essa oportunidade para os meus filhos, deles viverem outras culturas, deles aprenderem, porque eu sinto que eles, convivendo com maior número de pessoas diferentes, eles vão realmente ser cidadãos do mundo, cidadãos do mundo. Eles vão conseguir respeitar mais as pessoas, eles vão conseguir entender melhor, eles não vão estar vivendo numa bolha. Morando numa cidade multicultural, os meus filhos vão ser, sim, cidadãos do mundo. E é isso que eu quero. Andressa, tu já viveu o sonho americano, né? Tu viveu essa paixão avassaladora aí, que foi os Estados Unidos, né? Viveu o sonho americano. Nos separamos. Uma separação muito dolorosa, né? Fez o plano no Canadá, viveu aí um affair com o Japão.
quais são as maiores diferenças que tu percebe entre os Estados Unidos e o Canadá? O que é mais fácil, o que é mais difícil? E aí, na verdade, eu vou fazer essa pergunta, mas tu já falou ali que nem com reza brava, se tu voltaria a morar nos Estados Unidos se tivesse a oportunidade. Mas eu queria até aproveitar para fazer uma observação, que eu estive em Toronto recentemente, né? Eu não conhecia o Canadá. A sensação que eu tive foi que eu não saí dos Estados Unidos. É óbvio, claro, que com certeza a língua inglesa ajuda muito nisso, né? Ver muitas lojas que eu vejo aqui nos Estados Unidos, no Canadá. Tipo, eu não fiquei muitos dias, né? Eu fiquei mais na casa da Ana. A impressão que eu tive foi que eu estava num estado americano. Quais são essas diferenças? O fácil, difícil? Realmente, se for analisar super superficialmente a parte visual, arquitetura, cultura norte-americana de uma forma super geral, é muito igual em relação a hábitos, refeições, feriados, Halloween. Tem alguns pontos de Toronto que tu olha, nossa, isso é igual a Boston, nossa, isso é igual a Nova York. Mas aí, quando começa a ir para um nível do dia a dia, de vida, de viver Canadá e viver Estados Unidos, aí eu acho que é completamente diferente. Tem a questão política atualmente, que é bem diferente o governo daqui com o governo de lá, obviamente. Infelizmente. Os Estados Unidos têm muito mais anos de história, obviamente, então acho que no podcast com a Ana ela falou isso. Eu sentia muito que nos Estados Unidos eu era para sempre uma imigrante, mesmo não tendo traços muito que as pessoas conseguem identificar se eu sou daqui ou de lá. Assim que eu começava a falar, elas identificavam alguma coisa no meu sotaque. Para sempre, nos Estados Unidos, eu nunca seria uma americana. Aeroporto também é uma coisa que é completamente diferente. Quando você está nos Estados Unidos, você acha que você vai ser preso no aeroporto, porque eles são muito incisivos e no Canadá não, são super solícitos. Todas as experiências que eu tive sempre é bem-vindo ao Canadá. Primeira vez que eu cheguei no Canadá, no aeroporto, eles falaram alguma coisa, welcome to Canada, alguma coisa assim. E eu já senti, meu Deus, sou canadense, olha só. Esse negócio de ser multicultural que a Gabi estava falando, a gente sente desde o primeiro segundo que tu tá no Canadá. Então, até mesmo os canadenses que a gente conhece, na sua maioria, os que eu conheci em Toronto, principalmente, sei que não é assim em outras províncias ou em outras cidades, mas em Toronto tem grandes chances de, se tu conhecer um canadense, provavelmente os pais dele vieram de outro país. Então, tem essa troca, assim, de tipo, você é imigrante, você acabou de chegar, minha mãe era imigrante, ou meu avô era imigrante. Então, é muito mais humano nesse sentido. Acho que essa é uma diferença gritante, assim, em relação aos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm muito orgulho de toda essa história. O americano não consegue enxergar o imigrante como um potencial americano, como um americano. O imigrante vai ser sempre o imigrante, né? Isso dói um pouco quando a gente tá nessa fase. E eu acho que é uma fase eterna de, tipo, eu não sou mais brasileira, mas eu também não sou canadense, eu tô num limbo. Então, se o Canadá consegue ser um pouco mais aberto e sensível nessa questão, eu acho que ganha muito mais pontos para mim do que Estados Unidos. De tudo que eu conheço, de que eu vivi, os Estados Unidos limita muito, né, a questão da imigração, enquanto o Canadá tem milhões de possibilidades, que tu pode vir estudar, pode ir para um processo provincial, pode ir para uma província que não vai muita gente, aí vai ser facilitado. Canadá, ao meu ver, tem muitos mais pontos positivos do que Estados Unidos, para minha vivência, né? Tá, e aí a pergunta de voltar a morar nos Estados Unidos continua sendo não, né? Continua sendo não. Por isso, né? Eu acho que como a Gabi falou também, acho que pensando em gerações futuras, nos meus filhos, eu quero que eles tenham uma mentalidade mais canadense do que uma mentalidade americana. Agora, a minha pergunta é para as duas. Como eu falei antes, muita gente fala que o Canadá é uma mãe, né? Que é um dos melhores países do mundo para emigrar. E com certeza a Gabi com certeza deve lidar muito mais com isso do que a Andressa, porque a Gabi tá na internet, né? Na internet no sentido de estar lá fazendo post. E vocês com certeza já viram essas notícias, né? Que a gente vê por aí sobre o Canadá está precisando de profissionais disso, ou o Canadá está precisando daquilo, ou então que é muito fácil migrar para o Canadá. Então eu queria saber se vocês acham no geral que o Canadá é um país de fácil imigração no processo todo, e essas notícias sobre o Canadá estar precisando de fulano de Beltrano são reais, fazem sentido? O que é verdade e o que não é?
Então, é difícil responder essa pergunta. Eu recebo muitas mensagens, como eu falei, de pessoas que querem vir estudar aqui. A maioria das perguntas, até porque eu corto muito o assunto imigração, porque eu acho que eu não sou uma pessoa que conheço as leis. Existem pessoas que trabalham com isso, então toda vez que eu vejo a palavra imigração, eu já respondo: não tenho capacidade para responder sua pergunta, procure alguém que trabalha com isso. Existem pessoas que trabalham exclusivamente com isso. O meu processo de imigração era de uma maneira diferente, era skilled worker, então nem existe mais. Quando as pessoas me perguntam sobre o estudar, ou até a parte, você acha que é fácil conseguir emprego na sua área? Imagina você é um canadense, você tem uma empresa canadense, tem um monte de pessoas canadenses ao teu redor que são capacitadas. O que vai te fazer escolher uma pessoa de fora? Tem que ter uma coisa a mais, um plus, coisa bom, né? Coisa muito de Florianópolis, né? Muito do sul, né? Tem que ter uma coisa a mais, sabe? Então, eu não acho que seja fácil. Eu acho que quando eu vejo esses e-mails assim, Canadá procura brasileiros, eu não entendo como alguém pode, sinceramente, se deslumbrar em relação a isso. Porque por que no Canadá, que tem um monte de pessoas, tem várias pessoas qualificadas, eles vão estar procurando exclusivamente brasileiros ou americanos? Quando as pessoas me procuram, né, nessa parte da pesquisa exclusivamente, ou na parte de estudar, ou fazer aqui chama-se graduation, né, mas é o graduation, que seria a pós-graduação no Brasil. Na verdade, não escolha o Canadá primeiro. Veja se existem centros de excelência de pesquisa na sua área, entendeu? Não escolha assim, eu quero mudar para o Canadá e quero fazer um doutorado lá, porque quero ir para Toronto. Tem assim, né? São bem específicos, assim, gente, será que aqui em Toronto que vai ter a tua área de pesquisa? Porque às vezes no Canadá o centro de pesquisa é em Calgary, sei lá. Eu não acredito que seja fácil migrar, não acredito que seja... E acho que as pessoas não estão escolhendo o Canadá da maneira mais correta, talvez, ou escolhendo o caminho que deveria ser feito. Eu acho que essa é a minha questão nisso. Eu acho... Assim, o Canadá é uma mãe? Pode ser. Pois a resposta dessa pergunta, eu acho que pode ser, comparando com as minhas experiências. Acho que o Canadá, ele é mais flexível. O processo, ele não é mais fácil, na minha visão. Ele é mais transparente, mais claro. Então, tu tem um controle maior do que vai acontecer e tu sabe o que vai acontecer. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que tu vai aplicar, tu não sabe o que vai ser avaliado, tu não sabe se o oficial vai olhar lá pro teu green card e vai dizer alguma coisa não funcionou. Eu acho que o Canadá é mais transparente nesse sentido, o que te dá uma autonomia. Sabendo como funciona o processo de imigração do Canadá, tu consegue criar alternativas. Eu não tenho inglês bom, então eu preciso investir no meu inglês aqui no Brasil, ou lá no Brasil. Passei da idade que dá mais pontos, eu já tenho 40, 50 anos e ainda quero imigrar. Eu posso ir para uma província diferente, ou eu posso... Isso eu chamo de mais fácil, porque tu tem um controle maior. Essa é a minha visão. Em relação a precisar de gente, ou ser fácil trabalhar aqui, acho que o Canadá precisa de gente do jeito que se fala na questão demográfica, né? Que é um país gigante e tem pouquíssima gente. Idealmente, para a questão política do país, o ideal seria que todas as províncias tivessem várias pessoas, economia funcionando e etc. Nesse sentido, o Canadá precisa de gente, mas é uma coisa muito abrangente, não é? Tipo, precisamos de gente, venha todo mundo para Toronto, venha todo mundo para Vancouver. Esses são mercados, são cidades que já são cidades grandes, que já tem gente. Então, não é uma questão de estar precisando de gente nesse aspecto. E em termos de facilidade, eu acho que, além do que a Gabi falou, que eu concordo, que você vai estar concorrendo com o canadense, tem toda aquela coisa de voltar uns passos para trás na carreira. Mas empresas precisam de gente em qualquer lugar do mundo. Então, se você for qualificado, se tiver um bom inglês, se tiver uma boa língua do local, né? Se conseguir se provar, pode ser que você consiga. Mas não é uma garantia, não é venha para o Canadá e vai ter emprego, né? Não, é tão difícil quanto em qualquer outro lugar do mundo. Mas tão possível também como qualquer outro lugar, desculpa. Fácil é uma palavra muito
errada, né? Mas eu acho que é a flexibilidade que tu falou, porque, por exemplo, eu fiz um podcast com a Bianca e o Felipe, de um casal que também planejou uma mudança para o Canadá, que teve um caminho diferente da Gabi e diferente da Andressa. Ela foi como estudante e ele conseguiu já ter autorização de trabalho para trabalhar. Tipo, isso nos Estados Unidos é impensável. Ninguém vem para cá como estudante para trabalhar. Quiçá o companheiro vai poder trabalhar. Eu acho que, como tu falou, tem muito mais possibilidades, mas não quer dizer que essas possibilidades vão ser um caminho fácil. Exato. Mas com certeza tem um leque maior de opções. Né? Porque às vezes tu tem uma carreira, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, eu, jornalista. Eu acredito que pela minha carreira, sei lá, só se eu conseguisse um emprego numa Globo ou numa emissora muito grande no Brasil e aí eu fosse transferida para os Estados Unidos. O Thiago não, ele é de TI, basicamente ele abre o LinkedIn, pipoca a oferta de trabalho. Exagerando, né? De um jeito exagerado. É bem importante a questão que a Gabi falou em relação a como essa trajetória vai ser feita, sabe? Porque a gente conhece, eu pelo menos conheço muita gente que foi desesperado, plano Canadá, cheguei no Canadá, não se adaptou e depois de um ano voltou para o Brasil, sabe? Eu só quero acrescentar, quando a gente vê essas notícias, né? Tipo, o Canadá precisa de brasileiros, mas são brasileiros qualificados, que falam inglês, que tem uma diferença. Precisa de brasileiros. Mas quando você vem para cá, você pode ter uma vida até pior do que você tenha do Brasil, do que você tem no Brasil, se você não tiver esse plano. Eu recebo tantas mensagens, gente, por dia de pessoas. Eu não acredito que você... Como é que você gosta do Canadá? Porque eu vim para cá, porque eu não me adaptei com o frio, porque a gente tá ilegal. Eu nem respondo mais e eu peço desculpa para as pessoas que eu não respondo mais, porque eu não tenho o que responder. Porque eu iria responder o seguinte: você se planejou, você veio para cá em busca desse sonho que não, né? Ou achando que o Canadá é a mãe. E não é, gente. Eu acho que nenhum lugar do mundo... E cada experiência é diferente, né? Eu percebi isso, que chove brasileiro fazendo YouTube, fazendo canal de YouTube sobre o Canadá e sobre Toronto, e eu acho que cria uma ilusão de que a minha vida vai ser igual a daquela pessoa. Que eu vou morar naquele bairro, que eu vou ter aquela casa, que eu vou ter aquele trabalho, que eu vou comprar aqueles móveis, e aí chega aqui, nem todo mundo tem a mesma experiência, né? Cada um e eu tem sou muito criticada coisa, por isso. Eu sou muito criticada por isso, porque as pessoas me veem e acham que é isso, né? Que é isso que vai acontecer. E falam assim, essa ilusão que tu passa, mas em nenhum momento eu passo. Eu acho assim, todas as pessoas que tiveram um planejamento, que vieram com objetivo, todas estão bem. O problema é que as pessoas decidem hoje que querem vir para o Canadá sem inglês. Eu acho que é importante ter um plano, entender porque o país, fazer uma pesquisa, sabe? Eu acho que é importante, sim. Eu sei que não é fácil para todo mundo, né? Porque tem muita gente que tenta buscar, né, aquele sonho que antes era nos Estados Unidos, mas hoje, pela facilidade de imigração, é o Canadá, né? Que é mais fácil, realmente, mas... Eu sempre falo isso nos podcasts, que eu acho que absolutamente ninguém deveria acordar um dia e falar, quero morar fora. Óbvio, né? Se fosse ruim, a gente não estaria morando aqui, vocês não estariam morando aí, mas não significa que não tenha as coisas ruins, né? O lado ruim. Toda escolha na vida é uma renúncia, né? Tem que planejar, tem que deixar um pouco a ansiedade de lado, seja um pouquinho igual a Andressa, mais controladora, né? Tentar ter o controle da situação. Mas não criar expectativa em cima da vida dos outros, sabe? Eu acho que quando a gente chegou aqui, as pessoas que a gente conheceu, os brasileiros que a gente conheceu, brasileiros sempre tem uma curiosidade de, nossa, que visto tá, como é que foi, não sei o quê. Quando a gente contava, a gente chegou como residente permanente, todo mundo, nossa, que fácil, que rápido. Falei, não, peraí, senta, deixa eu te contar minha história, não foi assim, eu não acordei e apliquei pro Canadá e ganhei, pronto, fim. Não, eu batalhei, o meu inglês foi construído em vários lugares, juntei dinheiro em vários lugares, então não compara com o que eu tô te dizendo, porque eu posso estar te escondendo muita coisa. E às vezes quando tu tá se planejando, tu tá olhando muito pra vida alheia e tá criando uma expectativa de que vai ser daquele jeito. Não, pode ser pior, pode ser melhor. Falo pra todo mundo, eu cheguei no Canadá em 2010, foi 2018 que eu consegui o emprego que eu queria, o emprego 8 anos depois, sendo que nesses 8 anos eu fiz 4 anos de doutorado e 2 pós-graduações de 2 anos cada uma,
contando com mais 2 anos de mestrado, 2 anos de pós-graduação. Então, assim, foram 16 anos estudando, gente, para conseguir o emprego que eu queria. Não é assim uma coisa fácil. Não é uma coisa simplesmente, né? Tipo, esse país é fácil, eu vou emigrar. Claro que a minha história é muito diferente, porque eu não planejei isso, foi acontecendo, né? Mas não existe equação, né? Não existe equação exata. Vai fazer isso vai ser igual aquilo. Não. Por isso não dá para comparar isso. Por isso não dá para comparar, como a Andressa falou. Eu acho que as histórias, elas são ótimas para inspirar, pra gente saber que tem jeito, mas a vida vai muito além do que a gente vê na internet, nada cai do céu, né? Queria agradecer vocês por toparem esse convite. Acho que foi um bate-papo que vai esclarecer muita coisa, foi bem interessante trocar essa ideia com vocês. Gabi, deixa aí tuas redes sociais, o teu blog pro pessoal. Então, gente, eu tenho um blog, gabinocanadá.com. Instagram, Gabi no Canadá. Tem um canal do YouTube, mas eu não tô fazendo muitos vídeos lá, mas de vez em quando a gente posta alguma coisa. Falo sobre a nossa vida aqui. Tem toda a minha trajetória nos 4 anos como estudante da Universidade de Toronto de doutorado. Falo bastante sobre maternidade, agora que eu sou mãe dos 2 pequenos. Andressa, tu quer deixar o teu Instagram aí pro pessoal, se alguém quiser te mandar uma mensagem, só para falar que gostou do podcast? Claro, se eu puder ajudar alguém de alguma forma, com certeza. Todas as minhas redes, Instagram, Twitter, ANDgrams. Então, se alguém quiser trocar uma ideia sobre alguma coisa, também estou à disposição. Lembre-se que a Gabi é mamãe e a Andressa é quase mamãe, então talvez elas não vão responder vocês na velocidade que vocês esperam. Então, meninas, obrigada novamente. Desejo muito sucesso para vocês, seja em Toronto ou seja vocês mudando de planos no futuro, né? Who knows? Vocês já sabem, gente, a gente se fala no próximo episódio. Tchau! Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada, Laura.